capítulo 2 do livro de Gênesis, família, nós encontramos um versículo onde nós encontramos a origem da família. O versículo 24 está escrito: deixará, pois, o homem o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e ambos serão uma só carne. De acordo com a Bíblia, esta é a definição de família. Glorificado seja Deus. E a família, nós sabemos que ela é um projeto de Deus, ela é um plano de Deus, ela é um propósito de Deus. E tudo o que é planejado por Deus, tudo o que é arquitetado por Deus, tudo o que é planejado pelo grandioso Deus, o diabo quer, porque quer destruir. Tudo ele quer meter a sua mão para destruir. Em tudo que Deus cria, Ele quer colocar na mão para desfazer, para destruir, para desfazer a obra maravilhosa do Senhor, para desarquitetar o projeto do Senhor, chamado família. A família é um projeto de Deus, glória a Deus. É um presente de Deus, de acordo com alguns versículos da Bíblia Sagrada, como por exemplo o Salmo 103, verso 17, a Bíblia diz que a justiça do Senhor é transferida para os filhos dos filhos, ou seja, a justiça de Deus está presente nas famílias da terra, glória a Deus. No Salmo 127, que foi escrito pelo homem mais sábio do mundo, chamado Salomão, ele escreveu no versículo 3, que a família, os filhos, são uma herança do Senhor. Nós sabemos que a minha família, a sua família, as famílias da terra são uma herança do nosso Deus, aleluias. E por isso nós glorificamos a Ele, porque abaixo de Deus nós temos uma herança que é a nossa família. A sua família é a sua herança abaixo de Deus. A minha família é a minha herança dada por Deus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Mas existem também alguns tipos de famílias aqui classificados, como por exemplo a família nuclear, que é composta pelos pais e filhos. A família composta, que é aquela em que o indivíduo, já tendo filho, ele tem outro casamento e pode ter filhos em outros casamentos. A família monoparental, onde o indivíduo divorciado ou que é separado por conta da morte do companheiro tem os seus filhos e tem a absoluta guarda dos famílios e tem o controle da família. Esta é a família monoparental. E a família extensa, ou a família que nós conhecemos também como família tradicional. Mas vem comigo, me presta a sua atenção. A família que é formada por pais, filhos, tios, avós, primos e etc. Essa é a família que nós conhecemos, a família tradicional. Glorificado seja Deus. Mas o texto bíblico selecionado aqui, que se encontra no livro de Josué, no capítulo 24, no verso 14 e 15, é um texto muito importante para este tema. Um texto que muito se assemelha a este tema e que está inserido dentro do contexto do tema. O livro de Josué é um livro que vale a pena nós nos aprofundarmos, nós conhecermos um pouco melhor. Eu gostaria de pedir mais uma vez a sua atenção. O livro de Josué é um livro que nós ficamos maravilhados e perplexos ao ler os fatos ocorridos e narrados pelo próprio Josué. Exceto no final do livro, que foi escrito, conjectura-se pelo seu filho, que era sacerdote, Finéias, ou pelo sacerdote Eleazar. O livro de Josué narra fatos históricos que nos deixam surpreendidos e que até hoje muitas pessoas, cientistas, historiadores, arqueólogos, não conseguem acreditar, porque são milagres sobrenaturais. São milagres que não estão dentro da compreensão humana. Só compreende quem é espiritual. Só compreende quem tem revelação de Deus. Só compreende quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. São milagres que nos deixam maravilhados, como por exemplo no capítulo 3, a passagem do Rio Jordão, a passagem do povo de Israel por aquele rio, a abertura do Rio Jordão. No capítulo 6, a conquista da cidade de Jericó, onde o povo marcha 7 vezes ao redor daquela cidade e a muralha começa a tremer e logo por conseguinte ela cai, porque ela não resiste ao poder de Deus. O povo obedeceu a Deus e o milagre aconteceu, aleluia. Quando nós obedecemos a voz de Deus,
obedecemos e Ele faz o milagre, aleluia. O livro de Josué, de uma forma mais resumida, pois o tempo já está indo embora, do capítulo 1 ao capítulo 12, nós encontramos a narração da conquista do povo de Israel, da conquista da terra prometida, que hoje nós conhecemos pelo território de Israel. Do capítulo 13 ao capítulo 23, nós encontramos as divisões que foram feitas pelas tribos do povo de Israel, aleluia. No capítulo 23 e no capítulo 24, que são os dois últimos capítulos, nós encontramos a despedida de Josué para com o povo. E Josué, no versículo 14, ele diz as seguintes palavras: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade. No versículo 15 ele completa dizendo: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem se vais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas tem um ponto e uma vírgula aí nessa leitura. No português, para quem estuda, o ponto e a vírgula significa o quê? A frase tem um intervalo maior do que a vírgula e menor do que o ponto. Ele tem um ponto e uma vírgula, e Josué expressa as suas palavras e a sua incrível fidelidade a Deus, dizendo: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor, aleluia, serviremos ao Deus de Israel, aquele que nos fez estar aqui nessa noite, aquele que, pela grandeza do seu beneplácito, nós estamos vivos, pastor Francisco Henrique, pela grandeza de Deus e pela sua permissão, nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus e tendo a oportunidade de adorá-lo e de reverenciar e prestar o nosso respeito a Ele. Então, por que você não aproveita essa oportunidade e dá uma glória a Deus? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A presença do Espírito Santo já está neste lugar, porque Deus tem um atributo que nós não temos. Ele é onipresente, mas Deus não está aqui apenas por Ele ser onipresente. Ele está aqui também porque Ele ocupa todo o universo, cada ponto, cada partícula do universo. Deus está presente, e é esse mesmo Deus que nós temos que adorar. Louvado seja o seu nome, porque somente Ele merece a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa vida em oferta viva. Louvado seja Deus, como retribuição ao sacrifício de Cristo feito na cruz, pela minha vida, pela sua vida, pela vida da sua família. Aleluia. Mas a Bíblia Sagrada ainda relata sobre uma família diferente, uma família chamada a família de Jesus. Eu queria que você prestasse atenção na pergunta que eu vou fazer agora. Tem alguém aqui que faz parte da família de Jesus? Se tem, levanta a mão e dá uma glória a Deus, aleluia. Uma família diferente, uma família que chama a atenção das outras pessoas. Talvez a família mais perseguida da face da terra, a família de Jesus, a família da qual eu e você fazemos parte, ou pelo menos dizemos que fazemos. A família em que nós temos uma grande responsabilidade de provar o nosso amor para com Cristo, para com Deus. A família que se faz diferente desse mundo, a família que chama a atenção do mundo, e é por causa do brilho de Cristo que existe nessa família que o mundo nos apedreja, nos chamam de malucos, de loucos, de irreverentes, nos chamam do que quer que seja, mas podem continuar, louvado seja Deus, nos ignorando, porque tudo que é de Deus o homem ignora, o homem não entende, as pessoas não entendem, as pessoas preferem se submeter à sua intelectualidade do que ao sobrenatural de Deus. Mas como Deus disse para Abacuque: descansa, Abacuque, pois o justo viverá pela fé. E é pela fé que nós estamos aqui, é pela fé que nós contemplamos as maravilhas e os milagres realizados por Deus no passado e no presente. Tem alguém que ainda acredita que Deus realiza milagre no presente? Tem alguém? Louvado seja Deus. Esse Deus que realizou grandes e importantes milagres no passado, realiza ainda grandes milagres no presente, e certamente continuará realizando no futuro não muito distante. Este Deus que
que fez Abacuque entender que ele sobreviveria pela fé. É este mesmo Deus que quer que nós entendamos que nós sobrevivemos não pelo nosso conhecimento, não pela nossa intelectualidade, não pela nossa inteligência, que na frente da inteligência de Deus é um mero conhecimento, uma mera capacidade intelectual, mas pela nossa fé, essa ferramenta que nos faz servir diariamente ao nosso Deus, e nos faz ter todos os dias a esperança do arrebatamento em Cristo Jesus, a esperança da vinda do nosso Senhor Jesus, para que nós não mais vivamos nessa vida medíocre e nessa sociedade podre e apodrecida, na qual o pecado predomina e transborda, mas em uma vida diferente, uma vida santa, uma vida na presença do nosso Deus, uma vida em que nós não mais conheceremos o pecado, uma vida em que nós não mais teremos, não teremos mais motivos para chorar, não teremos mais motivos para estar com o coração triste, abatido, consternado, mas teremos o nosso coração feliz em Cristo Jesus, porque nós vamos dizer: valeu a pena esperar, valeu a pena pagar um preço para entrar no céu, valeu a pena ser chamado de louco, de maluco, de irreverente, valeu a pena se passar por doido na terra para alcançar as mansões celestiais, aleluias. Valeu a pena manter a fidelidade a Deus para nós alcançarmos a nossa salvação, aleluia. Tem alguém que quer morar no céu aqui? Tem alguém? Você pode glorificar o nome de Jesus? O capítulo 12 e o versículo 46 do Evangelho de Mateus conta uma história, um fato bíblico que também nos deixa surpreendidos. Jesus, em certa ocasião, estava em uma grande multidão, pois onde Jesus andava, uma grande multidão o acompanhava, porque as pessoas ficavam curiosas para conhecer a Jesus, para saber quem era aquele que realizara milagres e em nome de quem ele realizara esses milagres. Jesus, por onde passava, ele conseguia chamar a atenção mesmo sem falar e sem fazer nada, porque ele era diferente. Ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus era a palavra de Deus encarnada. E por onde Jesus passava, uma grande multidão o acompanhava. Louvado seja Deus. Em certa ocasião, eu quero que você preste bem atenção. Em certa ocasião, Jesus estava ali falando parábolas, os seus bonitos sermões, e todos estavam perplexos e atentos com o que ele falava, pois eram palavras inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E chegaram para Jesus e disseram: olha, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora querendo falar contigo. Aleluia. Jesus, com muita prudência, olha para aquela grande multidão e estende a sua mão e faz a seguinte pergunta: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Eu, porém, vos digo: todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, este é minha mãe e meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta é a família de Jesus, a família que se submete à vontade de Deus, porque ela é magnífica e perfeita, diante da magnitude de um Deus tão grande que nós não temos a capacidade de descrever. Nós temos que nos submeter à sua vontade. Muitas vezes Deus trabalha de uma forma diferente, e na maioria delas acontece assim. Deus trabalha diferente daquilo que nós esperamos, e é por causa disso que nós nos frustramos, porque nós queremos que Deus nos sirva, mas nós esquecemos que nós é que servimos Ele. É nós que temos que obedecer a Ele. Ele faz do jeito dele, da maneira dele, de acordo com o tempo dele, de acordo com a sua vontade, pois Ele é santo e perfeito. Nós somos seres imperfeitos e incapacitados de compreender as grandezas e as obras de Deus. Mas Deus nos trouxe aqui nessa noite para fazer-nos entender que
E o seu Espírito Santo quer falar para nós que a vontade dele, mais cedo ou mais tarde, irá se realizar na nossa vida, desde que nós estejamos na posição. E mesmo que nós não estejamos, Ele irá nos arrancar de onde nós estivermos e nos colocar no lugar que Ele quiser, pois Ele é soberano para fazer isso, aleluia. Se a sua família ainda não serve a Deus, se o seu marido, a sua esposa, o seu filho, algum parente seu ainda não serve a Deus, talvez até tenha vontade, talvez até tenha a curiosidade, mas não tenha coragem de chegar aqui na frente na hora do apelo para aceitar a Jesus, se prepare, porque o Espírito Santo de Deus irá tocar no coração dessa pessoa e fazer com que ela venha a reconhecer que somente Jesus é merecedor de louvor e adoração, aleluia. Glorificado seja o seu santo e extraordinário nome, louvado seja Deus. Não coloque as suas expectativas em pessoas que você não conhece. Você pode procurar, pode até mesmo vasculhar o planeta inteiro atrás da salvação, mas a salvação da alma você só encontrará unicamente em Jesus, aleluia, glória a Deus. Que Deus em Cristo continue abençoando toda a sua igreja, amém. Graças a Deus, mais uma mensagem maravilhosa vinda da parte de Deus. Iremos ouvir as nossas jovens louvar o nome do Senhor, Abigail e Sara, o grupo de louvor.